Meus amados, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus, vamos nos colocar de pé, vamos iniciar mais uma vez o estudo sobre o livro de Apocalipse. Eu queria relembrar algumas coisas do capítulo 7, mas exclusivamente eu queria comentar hoje o capítulo 8, de forma completa, para que nós possamos partir daí, para nós termos uma ideia melhor. Vamos orar? Vamos orar pedindo a Deus para nos abençoar? Pai Santo, Pai bendito, Pai poderoso, Pai grandioso, na Tua presença nós nos colocamos através dos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus. Apresentamos diante de Ti, Senhor Jesus, esta noite. Nós apresentamos, Senhor Jesus, a igreja a Ti, Senhor, e pedimos que o Deus Espírito Santo venha habitar no nosso meio, para que o Senhor venha nos auxiliar, Senhor, na ministração da palavra esta noite. Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Senhor, os nossos olhos e ouvidos espirituais, que as palavras aqui, Senhor Jesus, ensinadas, elas venham de encontro com a nossa necessidade e, se possível, Senhor, grave ela em nossos corações, nos dá uma mente aguçada, capaz de entender a palavra, Senhor. Repreenda o pecado que há em nós, que impossibilita, Senhor Jesus, que entendamos a Tua palavra e que a apliquemos em nossas vidas de forma ordinária, Pai. Pedimos, Senhor Jesus, que o Deus Espírito Santo continue a transformar as nossas vidas, Pai. Peço, Senhor Jesus, também que através do canal, aquele que vai poder estar ouvindo em algum momento, aquele que busca, Senhor, a explicação da Tua palavra, que ele também seja direcionado, Senhor, a Te buscar, a engrandecer e a Te bendizer, Pai. Também peço, Senhor Jesus, que o uso da sua instrumentalidade para com Teu Filho, que o Senhor possa, através da Tua misericórdia, Senhor Jesus, sabemos que somos pecadores, limitados, sabemos que é um livro complexo, mas sabemos que o Senhor é o doador, Senhor Jesus, do conhecimento e da sabedoria. Pai, por isso pedimos, usa da Tua instrumentalidade e esteja conosco, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Bem, pode sentar. Apocalipse, capítulo 8. Eu queria começar, meus irmãos, esta noite, no capítulo 8, que nós temos aqui os 13 versículos. Eu queria, antes de tudo, que os irmãos tivessem a consciência que o capítulo 8, ele começa um recontar da história. Presta bem atenção, nós já tivemos até agora 2 setes. Vocês repararam isso? Nós tivemos as 7 igrejas. Agora nós tivemos o que? Os 7 selos. Inclusive o capítulo 8 ele vai inaugurar a nova contagem entre os 7 selos e as 7 trombetas. Isso significa que nós vamos recontar a história agora pela 3ª vez. Então nós compreendemos que o primeiro 7 a ser contado foi os 7 igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor, que na verdade essas 7 igrejas são uma representação de todas as igrejas em todas as eras, porque o 7 ele fala da plenitude, né? Nós já comentamos a respeito de quantas vezes o 7 é repetido nas escrituras, porque esse número ele representa a plenitude de todas as coisas. Então, sabendo disso, meus amados, o que nós devemos ter em mente agora? Que o capítulo 7, ele é a expressão contínua dentro desse livro, e ele vem para nós nos ensinar uma outra coisa. Ele ensinou que o capítulo 1 até o capítulo 3, que fez a primeira contagem do 7, encerrou o livro inteiro, ou seja, começo, meio e fim. Veio o Apocalipse, veio a perseguição. Só que essa história estava sendo contada sobre a perspectiva da igreja perseguida. Então a igreja perseguida observava todos esses acontecimentos. E nós, como igreja perseguida, não nós, né, exclusivamente, mas algumas igrejas hoje, como igreja perseguida, ela também observou que aqueles acontecimentos todos ocorreram ou estão ocorrendo na vida deles. Depois nós começamos, a partir
da visão do trono de Deus. Vocês lembram que a partir do capítulo 4 já se apresenta o trono de Deus? Ou seja, o Senhor, ele está recontando a história nos 7 selos. E qual a história que estão recontando? Sobre aqueles que serão selados, aqueles que serão lavados no Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, e estarão no céu e reinarão com Ele. Essa é a recontagem, a segunda recontagem dos 7, que são os 7 selos, que está sendo contado agora não sobre a perspectiva da igreja, está sendo contado sobre a perspectiva do trono de Deus, onde as súplicas e o pedido de justiça foi feito pelos mártires e Deus cumpriu. Tanto que o capítulo 7 nada mais é do que a resposta dada àqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e perguntaram: até quando, Senhor? O Senhor não julga? Até quando, Senhor? O Senhor não faz isso? Até quando, Senhor? Aí foi dada uma veste branca para eles e ele mostrou, capítulo 7, ele mostrou o quê? Que Deus cumpriu a promessa. Ou seja, é uma perspectiva do trono. Então todos os acontecimentos estão sendo vistos do trono, como se fossem os santos que estão lá em cima olhando os acontecimentos, e eles sabem do projeto todo de Deus. Só que agora vai ser a terceira recontagem, e a recontagem agora é sobre a perspectiva da terra, sobre a perspectiva, sabe de quem? Daqueles que estão aqui. Agora inclui tanto santos quanto ímpios, mas agora os ímpios vão ver o que é o Apocalipse. Vocês estão percebendo agora? Essa terceira recontagem agora não é mais sobre a perspectiva da igreja, não é mais sobre a perspectiva do trono. Agora a história está sendo recontada sobre a perspectiva humana aqui na terra. Vocês vão perceber isso. E o que é legal de tudo isso? Por que eu estou falando sobre isso? Por quê? Porque o livro de Apocalipse não é uma continuação cronológica. Ou seja, a história capítulo 8, capítulo 9, e a história vai seguindo. Não, a história ela começa e termina e é contada. E ela é recontada com mais detalhes. Depois ela é recontada novamente com mais detalhes ainda, partindo de vários pontos de vista diferentes. Então essa história vai ser recontada 7 vezes até que a história esteja toda detalhada e completa. Então, por enquanto, nós vamos começar a ver agora essa recontagem que, se eu não me engano, vai do capítulo 8 até o capítulo 14, tá? Que vai terminar no capítulo, no final do 13 para 14, onde que nós vamos ter outra recontagem da história. Tá bom? Então o capítulo 8, ele já vai começar a abrir essa nova recontagem de uma forma exuberante. E está assim, capítulo 8, verso 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. O que nós temos aqui para interpretar no texto? Se você olhasse, se nós olhássemos e não soubéssemos qual é o estilo literário, o que nós falamos? O que nós íamos falar desse versículo primeiro? Acho que o pessoal lá ficou quieto, lá no céu. Não é isso? Parece que não tem muita coisa, né? Ou seja, há um silêncio para se abrir. Aliás, o último selo é o silêncio. Tem uma coisa mais sem sentido do que isso, gente? Nós temos 6 selos, que o pau quebrou, o reboliço danado, vocês viram, com tanta coisa lá. E então, no 6º, então, misericórdia, né? O 5º, só Jesus, até acabou o mundo no 5º selo. O 6º só foi para justificar. E agora, meu irmão, nós estamos aqui no último selo e é um silêncio. Aí as pessoas, elas estão tão preocupadas em interpretar um monte de acontecimentos
que ela passa por esse texto sem perceber o que o texto está dizendo. Porque quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. E aí, pastor, mas o que isso tem a ver? Tá, o que o silêncio quer dizer? E por que meia hora? Agora você já sabe. Por que meia hora? Eu vou falar sobre silêncio, mas por que é meia hora o silêncio? E aí? Fala sobre brevidade, sobre eminência de acontecimento. Mas engraçado é que se você ler esse texto e você não perceber, não prestar atenção na construção desse texto, você vai vaguear, você vai passar sem perceber o que o texto está querendo dizer. Então, por isso, eu peço aos irmãos que primeiramente abram comigo em Sofonias. Eita, Sofonias. Capítulo 1, verso 7. Vamos ver o que isso significa? Eu vou procurar aqui meus Sofonias por aqui, se vocês acharem o Sofonias de vocês por aí. Está pertinho, logo depois de Abacuque, tá? Vamos descobrir, o que nós aprendemos, irmãos, desde quando nós começamos a estudar o livro de Apocalipse? Que todas as citações que nós encontramos em Apocalipse, está onde? Está onde, meus irmãos? No Antigo Testamento, exclusivamente entre os profetas e exclusivamente em Êxodo. Tudo que você precisa saber, você vai encontrar nos profetas menores em Êxodo. Tá? Por causa dessa construção, tudo que você precisa ficar sabendo, você vai ficar sabendo lá. Então vocês percebem? Então o livro de Apocalipse, o que vocês conseguem perceber? Olha lá, Sofonias, capítulo 1, verso 7. O que está escrito lá? Alguém lê para mim? Bem alto. Sofonias, capítulo 1, verso 7. Cale-se diante do soberano Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. Continua? O Senhor preparou um sacrifício, consagrou os seus e consagrou seus convidados. Mas leia alto de novo, em alto no som, bem lido. Vamos lá, sem nervosismo. Vamos lá. Cale-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor. Não, só o primeiro mesmo, depois a gente continua, tá? Mas olha só. Presta bem atenção o que o texto disse. Se vocês tiverem na memória tudo que nós conversamos a respeito dos capítulos anteriores e o que vai acontecer daqui para frente, olha só, cale-se diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto ou próximo. O que é o dia do Senhor? É o julgamento final, o dia do juízo. Então, antes de anunciar o juízo, o que é exigido de todos? Calem-se. Então, a ideia do capítulo 8, que é que houve silêncio durante um breve tempo, é por causa de quê? Porque o dia do Senhor está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. O que nós lembramos do capítulo anterior? Que as orações e os incensos foram levados diante do Senhor, e que debaixo do trono o que os santos faziam? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? O que o Senhor respondeu?
toma a roupa aí que eu vou resolver o negócio. Cale-se diante da terra, não é só calar, gente. Se você ler aqui o contexto de Sofonias, desde o primeiro capítulo, está escrito aqui, ó, no verso 4: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei desse lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e os seus sacerdotes, os que sobre os eirados adoram o exército dos céus e que adoram o Senhor e juram por ele e também por Milcom. Eu vou explicar aqui. Milcom, gente, significa seu Senhor, literalmente, ou é uma referência a Baal, porque Baal também era conhecido como o Senhor. Então o que vocês estão percebendo aqui? Eu vou eliminar de vocês os idólatras que estão no meio de vocês. Eu vou eliminar não só os idólatras, mas também aqueles que se dizem povo de Deus e que adoram também esses deuses. Então, o calar-se significa o quê? Deus vai entrar com juízo. Vocês estão entendendo, gente? Então o cálice aqui do capítulo 8 é um cálice muito mais profundo aí, né? De você virar e falar o quê? Quando o Senhor fala e calou-se, houve um silêncio, ele está dizendo o quê? O julgamento vai vir. Mas vai vir para quem? Para todo mundo. Crente, falso crente e principalmente para quem? Os idólatras, aqueles que adoram outros deuses ou adoram a si mesmo, enfim. Mas não bastando isso, eu queria também que vocês abrissem comigo em Abacuque 2, capítulo 2, verso 20. Está escrito assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, calem-se diante dele toda a terra. Por quê? Porque ele disse ali antes: ai daquele que beber, aquele que dá de beber ao seu companheiro bebida misturada com furor. Ou seja, ai daquele que dá bênção para alguém, ou seja, felicidade para alguém, mas com intenção maligna, com ódio no coração. Aí depois está escrito aqui no verso 19, no 1,19: ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra, muda, desperta. Pode o ídolo te ensinar alguma coisa? Ou seja, aquele que trata o irmão mal, aquele que é idólatra, ele está falando cale-se. Por quê? Porque o Senhor vai vir com julgamento. Vocês estão percebendo? Então a palavra calar-se exclusivamente está querendo fazer o que, irmãos? Dizer o que? Que Deus virá com juízo sobre a terra. E do que se trata o capítulo 8? Juízo sobre a terra. Sobre quem? Os idólatras, os mentirosos, os reis desse mundo, o grande poder, aquele que persegue os cristãos. Irmãos, em uma palavra, em um versículo, resumiu os 7 selos. Como é que chama? As 7 trombetas. Porque se vocês lerem todas essas referências, Zacarias 2,13, Sofonias 1,7, Salmo 46,10, Abacuque 2,20, que a gente acabou de ler aqui, um monte de coisa junto aqui, o que está dizendo então? Que o Senhor vai julgar. E o que nós vamos ver daqui por diante? Que o Senhor vai julgar. Vocês percebem? Se vocês deixarem esse texto isoladamente, irmãos, não há nenhum mistério aqui, tá bom? Vocês perceberam que o silêncio aqui, ou seja, meia hora, é a brevidade desse acontecimento. O Senhor está às portas. A palavra aqui no céu, cerca de meia hora, isso significa que a brevidade do julgamento, as coisas vão acontecer. E as coisas começaram a acontecer. Começaram a acontecer quando, meus irmãos?
quando Jesus Cristo se assuntou ao céu e está no trono julgando, junto com os santos. E vamos lá. Então vi, verso 2: então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Eu não sei quem deu as trombetas para eles, tá? O texto aqui por enquanto não fala quem é que deu essas 7 trombetas, mas essas 7 trombetas foram dadas. Por que, irmãos? O que nós temos que entender? O que significa trombetas? Por que 7 trombetas? Será que o autor de Apocalipse aqui, Jesus, ao falar isso para João, ele falou assim: escreve aí, vai ter 7 anjos e vai ter 7 trombetas, e é isso aí. Por que o Senhor falou isso, Senhor? Ah não, porque é bonito, né? 7 trombetas, 7 anjos, os números 7 e 7 aqui combina, né? Fica legalzinho. É isso? Não é. Primeiramente nós temos que lembrar de um acontecimento aonde um grupo de pessoas deram uma volta em volta de uma grande e intransponível cidade, e essa cidade era tão grande que dava para passar 2 cavalos de um lado para o outro. Ela tinha uma muralha gigantesca, mas ao som de quê? Das trombetas, essa cidade caiu e todos foram destruídos, todos a fio de espada foram mortos. Até as plantas lá de dentro foi pisoteada para não nascer de novo. De que nós estamos falando? Josué. Irmãos, entendam bem, toda vez que o povo de Deus se preparava para ir para a guerra, o que acontecia? A arca do Senhor era levada pelos 4 levitas, e o sacerdote ia na frente da arca. Por quê? Porque o Senhor ia à guerra. E o que ia acontecendo na frente da arca? O sacerdote ia tocando a trombeta. Ou seja, a trombeta é o anúncio de que Deus vai à guerra. E quando ele for, o que vai acontecer? Tudo vai ser destruído. É isso que o texto está dizendo. A linguagem que ele está usando é a linguagem do Antigo Testamento. Ou seja, agora Deus está indo à guerra. Não é mais o sacerdote que está indo tocar o shofar na frente, né? Que aquele trombeta, na verdade, é aquele chifre de carneiro, né? Não é ele que está, não é mais o sacerdote que está indo, são os anjos que estão indo. Agora o negócio é sério. Houve silêncio, todo mundo calou, está todo mundo apreensivo, houve medo. Por quê? Porque o Senhor vai vir com justiça, e Ele vai julgar quem? A todos. E como é que Ele vai fazer isso? Ele vai diante da guerra. E como é que Ele abre a guerra? Tocando as trombetas. Deixa eu dizer para vocês, não vai ter mistério, não vai ser nada escondido não. A terra vai se alarmar. A terra e os fenômenos naturais vão se alarmar. As coisas vão acontecer a tal ponto de todos ficarem horrorizados. Até os ímpios vai falar, vai perguntar o que está acontecendo. Eles estão se perguntando isso hoje, né? O que está acontecendo? Porque a natureza já dá sinais da vinda do Senhor. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Vamos defender a natureza numa tentativa de diminuir os efeitos daquilo que Deus está tocando nas suas trombetas. Eles estão adorando a natureza. Aí tem geopolítica, tem interesses de poderosos, tem uma série de coisas. Tem gente adorando árvore agora, dando beijinho em árvore. Você vê, numa tentativa de fugir dos fenômenos naturais, eles estão adorando os próprios fenômenos naturais. Estão se tornando animais de novo, né? Pessoas sem capacidade de raciocínio. Já estão ajoelhando diante de árvore, beijando, adoram mais a criatura do que o Criador, como está em Romanos. Então vi os 7 anjos que se acham em pé. Por que eles estão em pé? Oi? Fala alto. Preparado para a guerra. Está de pé.
O negócio já começou, gente, não vai. Sabe qual é o problema? As pessoas entendem que o Apocalipse, eles projetam o Apocalipse no futuro. Não, irmãos. A maior parte dos eventos de Apocalipse já estão acontecendo. A maior parte deles já está acontecendo ou já aconteceu. Está faltando poucas coisas para finalizar. A minha sogra perguntou: irmão, o pastor, o que o senhor acha? Você acha que está próximo a vinda do Senhor? Eu falei: não está próximo não, minha irmã. Ele está às portas. Os acontecimentos já começaram, ninguém está percebendo. As pessoas estão cegando. Ela não está vendo como o mundo está. Irmãos, há 5 anos, se nós falássemos que crianças seriam levadas para um museu para tocar no homem pelado, todo mundo ficaria horrorizado. Na minha época, quando uma criança falava, um jovem falava palavrão, ele tomava um soco na boca. Aquela era a coisa mais absurda do mundo. Semana passada eu estava fazendo um serviço aqui próximo na cidade. Eu estava na rua, me passou uma criança de 8 anos de idade. Os palavrões que essa criança falava, se eu juntasse todos os que eu já falei na minha vida antes de converter, eu não chegava a 1/10. E nem os absurdos que essa criança estava falando. Uma boca podre, exalando maldade, licenciosidade, sexualidade, pornografia. Um bebê. Nós falávamos disso, aí nós vemos lá no cinema, né, no teatro, a criança tocando no homem, não todo mundo achando normal, não, isso é arte. Não, vocês são muito retrógrado, é arte. E hoje, universidades, crianças de 4 anos fazendo transição de gênero, crianças com 14 anos, eles estão fazendo o que? Mutilando, arrancando os seios das meninas e castrando os meninos. Crianças que não têm capacidade de discernir o certo e o errado, mas seus pais querem que eles façam isso. Depravados, nojentos. Nunca que nós veríamos esse tipo de coisa. Drags semi-nu em escola de criança infantil de 5, 6 anos de idade, fazendo show, que até para adulto de 18 anos fica difícil ver aquilo, de tão animalesco que é. E os pais: irmãos, uma mulher que se converteu nessas falsas igrejas por aí, uma atriz aí, que tinha se convertido numa dessas falsas igrejas aí de prosperidade, essas igrejas que tem um templo de Salomão, não sei aonde aí, numa cidade X aí, que se converteu e pegaram o dinheiro todo dela, ela se decepcionou. Sabe o que ela está fazendo hoje? Essa ex-cristã está fazendo um filme adulto, pornográfico. E adivinha quem é que filma para ela? O próprio filho. O filho filma a mãe fazendo pornografia, e é ele que administra e agenda para a mãe. Se você não disser para mim que isso é o final do tempo, irmão, você está todo mundo procurando aí Satanás, né? Acho que Satanás vai nascer em algum lugar. Não, ele deve ser esse cara, deve ser ele. Se você falasse para mim, tem gente que fala que é o Macron, que é o Lula, que é não sei o que. Não, eu acho que é esse rapaz. Porque assim, o nível de perversidade desse indivíduo é tão absurdo que, igual o apóstolo Paulo fala, o que essas pessoas fazem no escuro, gente, não dá nem para falar. E a gente está perguntando, né, se está próximo ou não. Gente, Sodoma e Gomorra ficaria com vergonha do que se acontece hoje. E a Bíblia diz que vai haver mais justiça para esse povo do que para Sodoma e Gomorra, porque esse povo conhece a verdade. Sodoma e Gomorra não conhecia, não.
Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se os milagres que foram feitos aqui fossem feitos em Sodoma e Gomorra, há muito eles teriam se convertido, se arrependido dos seus caminhos e tinham se voltado para o Senhor. Vocês acham que vai haver menos rigor para esse tipo de gente do que houve para Sodoma? Está aqui os anjos de pé para provar que vai haver mais rigor do que houve em Sodoma. Está aqui o rigor. Eu tento só dar um pouco de ensino, mas pastor tem essas coisas, né? Quer falar, não tem jeito, pastor é assim. Então o que aconteceu? Foi dado essas trombetas, esse momento de preparar, e começou a acontecer. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Irmãos, todos os justos, todos os santos de todas as eras clamam de dia e de noite: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem. A injustiça chegou a tal ponto, as coisas chegaram a tal ponto, Senhor, que eu não aguento mais. Venha, Senhor, até quando o Senhor não vem julgar? Aí todas essas orações dessas pessoas que sofreram, que morreram, martirizados. Lembra de Antipas, que é o contra todos, aquele que foi morto dentro de um touro, queimado, assado, vivo. Então Antipas, que eu contei essa história para vocês, das 7 igrejas. Então Antipas também significa quem, irmãos? Contra todos. Todos quem? Contra o sistema. Significa que é todos os santos que foram contra o diabo, contra aquele sistema maligno que está dominando o mundo, e todos eles chorando, os que foram decapitados e os que foram assassinados pelo nome de Cristo, e eles estão clamando. E sabe o que os anjos fizeram? Recolheram cada lágrima. Em outras palavras, nenhuma lágrima dos santos caiu no chão. Nenhuma das suas orações, ou das orações dos meus pais, oração dos meus avós, oração dos meus bisavós foram jogadas no chão. Cada lágrima foi recolhida para virar incenso, para que ela suba até o altar de Deus, e Deus contemple e olha. E o que o Senhor faz? Verso 4: e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Verso 5: e o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou sobre a terra. Irmãos, qual é essa imagem aqui de novo? Qual é a imagem que está sendo mostrada aqui? O fogo que sai do altar. E esse fogo do altar está saindo para quê? Para consumir os pecadores. Por que eu sei disso? Vamos lá, meus irmãos, me ajudem. Vocês que leem a Bíblia, qual é a referência do texto que vocês podem me ajudar? Eu vou dar as pistas. Oferecer fogo estranho no altar do Senhor. E o fogo saiu da onde? Da mão deles? Não. Saiu do altar. E fez o que? Matou os 2 sacerdotes. Que eram filhos de quem? Arão. O primeiro sacerdote, Arão. Os 2 filhos morreram diante do Senhor. E o que aconteceu com esses indivíduos? Eles foram mortos diante de quem? Do sacerdote, do próprio pai. E na hora que o pai foi chorar, o que o Senhor disse? Sem choro. Sem choro. Então no verso 5 está escrito assim: e o anjo tomou o incensário, ou seja, tomou as orações, tomou as súplicas, tomou os sofrimentos e fez o que? Encheu de fogo e atirou aonde? A terra. E o que aconteceu? Houve trovões, vozes, relâmpagos
e terremotos. O que essas expressões querem dizer no Antigo Testamento? Julgamento. Toda vez que Deus ia julgar, Ele falava através de trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ou seja, Deus pegou as orações e os sofrimentos e as lágrimas desse irmão, encheu com fogo do altar para consumir os seus algozes, aqueles que provocaram isso em seus filhos. E Ele lança isso aonde? Na terra. Prestem bem atenção, tem gente que acha que o Senhor Jesus, Ele vai julgar as nações quando Ele estabeleceu o reinado dele na terra. Não, irmãos. Quando Ele vier aqui, Ele vai estabelecer os novos céus e nova terra aqui na terra. O julgamento está acontecendo agora. Ele está julgando agora. E Ele está lançando fogo na terra agora. O julgamento está acontecendo. Ei, vocês que estão me ouvindo, o julgamento é agora. A decisão de eternidade entre vida e morte é agora. Você vai morrer hoje, ou amanhã, ou daqui a 20, 30 anos, o seu julgamento não vai ser pós-morte. O seu julgamento é hoje. O seu testemunho é dado hoje. A sua vida cristã é hoje. Você vai morar na eternidade, é decidida hoje. Não será amanhã, não será daqui a 20 anos, não será quando o Senhor vier estabelecer novos céus e nova terra. Não, Ele já julga. Ele já julga. O que Ele vai vir fazer é só estabelecer condenação. A única coisa que Ele vai fazer quando vier. Então houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Ou seja, Deus vai julgar. E assim que aconteceu isso, verso 6: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Eita, está todo mundo, agora vai o negócio. Verso 7: e o primeiro anjo tocou a trombeta, e o que aconteceu? E houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também da erva verde. Irmãos, vamos lá. O que nós acabamos de falar a respeito de Sodoma e Gomorra, não foi? Qual é a imagem que vocês estão vendo aqui? É um texto, o fogo do céu que foi lançado e comeu tudo. Como que Sodoma e Gomorra foi destruída? E houve saraiva, ou seja, pedras de fogo caindo do céu. Você pode ver que essa saraiva é de fogo. E houve saraiva e fogo com mistura com sangue. A mistura com sangue aqui não é que a saraiva estava com sangue. A palavra sangue aqui é morte. Essa definição de sangue aqui no texto está querendo dizer: e houve saraiva e fogo misturado com morte. É isso, é um cognato para a palavra morte. E foram atiradas na terra, e pegou fogo, e foi então queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Irmãos, aonde que é o lugar que possivelmente é Sodoma e Gomorra, até hoje tem fogo e enxofre lá, só para deixar um lembrete para a eternidade. Deus julga, e quando Ele julga é eterno. Então essa imagem que está aqui é a mesma imagem de julgamentos a esses réprobos, esses pecadores, essa gente nojenta. Nossa, eu estou meio azedo hoje, não estou? Fiquei até... Mas esse tipo de gente que muda a verdade de Deus em mentiras, a tal ponto de subverter as nossas crianças, subverter as famílias, sabe?
subverteu o que nós entendemos sobre liberdade, amor ao próximo, misericórdia aos que mais precisam. As pessoas estão cada vez mais egoístas, elas acumulam um monte de coisas para si, mas não tem a cara de pau, o mínimo para dar uma cesta básica para alguém que passa fome. É capaz de prender um coitado porque roubou 5 quilos de arroz. Por que em vez de prender não dá pelo menos uma cesta básica para esse coitado? Sabe, é o amor que acabou. E Deus tem uma premiação: fogo, enxofre, saraiva, caída do céu. Esse é o primeiro. Irmãos, eu não sei o quanto, mas vocês têm percebido a cada dia o quanto a natureza é atacada pelo pecado. Irmãos, por que eu falo que a natureza é atacada pelo pecado? Porque só um desviado, só um filho de Satanás destrói a natureza sem um motivo específico. Só aquele que é cheio de pecado que não cuida da natureza. Só uma pessoa cheia de ambição, avareza, usura destrói uma mata para ter benefício financeiro. Ele não pode ser nem chamado de ser humano, esse indivíduo. O crente entende que a natureza é seu parceiro. Se eu não me engano, em Apocalipse 11, Deus virá e destruirá aqueles que destroem a terra. É pecado. Por isso que eu sou chato, irmãos. Por isso que eu ensino. Crente, ele faz o quê? Ele não precisa gastar além do que precisa. O crente, ele recicla lixo. O crente, se ele tem muito benefício financeiro, serve para ele abençoar o que menos tem. É para isso que Deus nos abençoa. Essa deveria ser, pelo menos, a verdade. Agora nós vamos no verso 8. O segundo anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Essa aqui está difícil, hein? Como assim? Espera aí, Deus pegou uma montanha e jogou no mar. E aí, o que eu faço com essa informação? O que isso quer dizer? O segundo anjo, como que uma grande montanha ardendo em chamas foi tirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Nós temos duas linguagens para a mesma ação. Eu queria que, por que às vezes eu peço que os irmãos continuem trabalhando comigo? Aonde a montanha fumegava? Monte Sinai. Onde Deus trouxe a sua verdade. O que aconteceu ali, irmãos? Fogo, relâmpago, trovões, é o que foi dito aqui antes. E a montanha pegava fogo. Por quê? Era a presença do próprio Deus. E o que Deus fez? A mesma coisa que ele fez no Egito. O que? Foi atirada ao mar, e a terça parte se tornou como sangue. Então essa montanha ardendo em chamas é a ideia do Senhor ardendo em juízo, o Senhor ardendo em juízo, o seu juízo é lançado no mar, e o mar se torna em morte, porque ele se torna em sangue. Qual é a imagem que está sendo feita aqui? Qual que é a imagem? Do rio Nilo, se tornou em sangue, irmãos. E o que aconteceu? Quando nós vemos as 10 pragas, o que aconteceu com o rio Nilo quando ele se transformou em sangue? Vocês não lembram? Ninguém bebia, gente. A fome veio. Ninguém plantava por quê? Porque não dava, regado com sangue. Mosquito, rãs, os animais saíram da água e foram invadindo a terra. E a catástrofe foi enorme. Por quê?
Ou seja, o rio transformando em morte. Por quê? Porque o rio era a vida do rio Nilo. Tudo aquilo que representa a vida via do rio Nilo. E a proposta é mais intrigante ainda. Eu acho isso maravilhoso. Por quê? Porque o rio Nilo, irmãos, era um Deus. Era um Deus. Então, quando o Deus, através de Moisés, ia jogando juízo e praga, na verdade, eles estavam destruindo. É uma mensagem apologética. Estava destruindo esses deuses. Que fala que o Deus de Moisés, ele era tão superior aos outros deuses que ele dominava e subjugava todos os outros deuses. E qual é o Deus de hoje, irmãos? Irmãos, se o Nilo era a vida, o comércio, tudo ali, o que o Deus está fazendo aqui? Está tocando na vida financeira. Ele está lançando juízo. Não há comércio, por quê? Porque o rio Nilo era uma fonte de comércio e também era o tráfico de barcos. Ali tinha venda, pesca, comércio. A maior parte era feita através de barcos. Tudo era feito através de barcos. E agora estava impedido. Olha o juízo. Então, irmãos, o que nós vemos aqui então? Que veio mortandade. A terça parte se tornou. Então, o que aconteceu? Verso 9. Vocês estão vendo a palavra um e ali? É um conectivo. E morreu a terça parte do que? Da criação que tinha vida. É óbvio. Se caiu, se Deus julgou a água, transformou ela em morte, todas as criaturas que vivem essencialmente delas morreram também. Então, verso 9: e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruído a terça parte das embarcações. A palavra embarcação literalmente é comércio, dinheiro, grana. Haverá, irmãos, dificuldades alimentares por causa da poluição, por causa da degradação e tudo isso. Irmãos, Deus, ele executa a sua vontade, mas ele usa o ímpio para isso. Rei Tiro era chamado de meu anjo. Nabucodonosor era chamado de quê? Minha espada. Vocês percebem? Ou seja, a Síria era a mão de Deus. Ou seja, Deus usa o ímpio para julgar. Então, mais uma vez, Deus vai usar os próprios ímpios para se destruírem. E é isso que está acontecendo hoje. Verso 10: e o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. Eita! Agora sim, hein? Eita! Agora sim, agora a gente, assim como aconteceu com como é que chama? Com o quê? Com os dinossauros, vai acontecer aqui também. Vocês já ouviram isso? Eu nunca tinha ouvido. Eu fiquei sabendo esses dias aí. O pessoal acha que vai cair literalmente um terremoto, né, na Terra, né? Vai cair um objeto estelar e vai fazer o que aqui? A terça fonte das águas, e vai ser tudo ardendo como uma tocha. E o nome dessa estrela é o que? Absinto. E a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Eita Jeová! Vamos lá, meus irmãos. Quem aqui acredita que esse negócio é um meteoro que vai cair e vai azedar a água toda na Terra? É bem provável que algumas correntes teológicas... irmãos, desculpa, não é uma corrente teológica.
Tem algumas pessoas que interpretam que seja isso. Mas irmãos, vamos lá. Até agora, quando nós queremos descobrir o que um texto quer dizer, de onde nós buscamos essas informações? Do Antigo Testamento. Eu fico imaginando qual é a parte do Antigo Testamento que caiu um meteoro na Terra. Então provavelmente a gente deve estar entendendo alguma coisa errada. Eu já dei a pista para vocês na minha fala anterior, tá? Eu dei a pista para vocês na minha fala anterior. O que acontece aqui, irmãos? O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terra. Tem essa parte dos rios e tal, aquela coisa toda. E o nome dessa estrela é absinto. Primeiro, irmãos, absinto é uma erva amarga. Só que essa erva ela não é venenosa. O absinto, ele não produz morte. O absinto é até uma bebida, eu já falei isso para vocês aí. Tem uma bebida muito amarga chamada absinto. Irmãos, eu experimentei na minha juventude. Eu não sei como é que alguém consegue tomar aquilo, não. Enfim, mas não produz morte. Não produz nada, na verdade. O absinto não produz morte. O pessoal toma até para problema de fígado. Mas o nome dessa estrela é um azedume. Então, peraí. Então nós estamos descobrindo que é uma estrela, que ela é amargosa. Então nós estamos começando a perceber o que então, irmãos? Que não pode ser um meteoro. Vocês concordam comigo? Qual é a visão das estrelas para os povos, tanto do Antigo Testamento quanto para os povos romanos? O que são estrelas? Pode ser definido como anjos, seres celestes, irmãos, luas, estrelas e tal, os zodíacos, os astros, é uma representação de estrela. Mas o que acontece também, irmãos? Só que essas estrelas têm os seus representantes imediatos na Terra. Ou seja, dependendo, a própria pessoa, ela tinha um nome da sua estrela correspondente. Em outras palavras, por exemplo, o imperador de Roma, ele era o quê? Ele era um homem? Ele era homem? O imperador romano? Ele era um homem? Para nós sim. Para o romano eles eram o quê? Deuses. Eles eram deuses. Eles eram astros. Eles eram estrelas. Então, vocês vão perceber que esses indivíduos, eles eram estrelas. Ezequiel 28. Abra comigo. Ezequiel 28. Agora nós já vamos começar a derrubar um monte de teoria aí. Oh meu Deus, eu fico fazendo essas coisas. 28. Todo mundo já leu esse texto? Estou procurando o local exato aqui. Irmãos, eu vou ler só porque a gente já vai matar um monte de coisa aqui. Isso vai servir também para o futuro. Vamos lá. A partir do verso 11, Ezequiel 28, 11. Eu vou ler. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra quem? O rei de Tiro, a grande cidade. Tá bom? Contra quem então, irmão? Só para a gente não esquecer? Tiro. E diz-lhe: assim diz o Senhor: tu és sinete de perfeição, cheio de sabedoria e formosura.
Irmãos, vamos lá. Já vou começar com essa introdução desse texto, explicando uma coisa para vocês. Uma das características proféticas é que os profetas costumavam ser sarcásticos em suas profecias. Isso aqui é um sarcasmo. Ele está zombando do rei de Tiro. Então tenha isso em mente, ele está zombando. Agora sim, qual é a primeira frase? Aí eu vou mudar o tom agora. Vou mudar o tom da palavra. Tu és sinete da perfeição, cheio de saber e formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas você se cobria. Aí ele fala das pedras todinhas que eu não vou nem ler, tá? Aí no 14, tu eras querubim da guarda, ungido. Presta bem atenção. O que eu acabei de falar para vocês anteriormente? Deus chamava o rei Ciro de quê? Meu anjo. O que é o querubim? Vocês estão entendendo? Ou seja, ele chamava Nabucodonosor de que é minha mão. E outro povo ele chamava minha espada. Em outras palavras, Deus usa essas pessoas para exercer a sua vontade. Te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras você andava. Então, irmãos, eu sei que tem muita gente que fala que isso aqui é diabo, Satanás. Eu não sei de onde que essa gente tira isso. Lê o texto, gente. Está falando do Ciro. Ah, não, é que tem aqui Éden. Ah, é que tem isso aqui. Gente, é uma linguagem que está sendo usada, porque Éden era um local de delícias. A palavra Éden é lugar de delícias. Então, você estava no lugar de delícias. Gente, é um imperador. Ele vive no lugar de delícias. A palavra Éden, traduzida corretamente, é lugar de delícias. É um lugar primaz. É um lugar que todo imperador está sentado. E ele se veste com tudo que é de bom, com ouro, pedras, a cabeça é crivada de não sei o que. Essa é a característica de um rei, de um grande rei, que é o caso do qual nós estamos falando. Não tem nada a ver com o diabo, gente. Esse texto não fala de diabo. Esse texto não fala de Satanás. Esse texto fala de um homem, e o nome dele é rei de Tiro. Então, por favor, gente, não tente tirar do texto o que o texto não está querendo dizer. Ezequiel é o profeta do exílio. Gente, é pré-exílico, né? Gente, ele não está falando disso. Então eu vou ficar botando na boca do autor o que ele não está dizendo. Só porque tem a palavra Éden, só porque tem a palavra querubim. Deus usa, gente, na linguagem antiga era isso, fora o tom sarcástico que o profeta está usando. Olha, perfeito era nos teus caminhos, ou seja, você estava fazendo tudo o que Deus queria, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação do seu comércio, agora eu fiquei imaginando o diabo com a sua banquinha na feira, fazendo comércio. Ah, gente, não me ajuda, por favor. Não tenha preguiça teológica. Dá uma lidinha no texto, para não ficar tirando conclusões. A não ser que você vai tirar essa parte. Não, essa aqui foi do diabo. A partir de agora não é mais. Poxa, gente, me ajuda. Como é que você faz essa dicotomia do texto? Vai cortando pedaço. Ah, isso aqui encaixa aqui, isso aqui encaixa ali. Não, me ajuda, por favor. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo qual te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Aí vocês percebem o que? Uma ligação com o texto que eu acabei de falar. A pedra que foi lançada do alto de Deus. Está vendo? Ele estava lá no monte, e ele foi lançado.
na terra, profanado. Ou seja, gente, o que é profano, o que é santo? Santo é aquilo que você usa dentro do ambiente de culto, dentro da vontade que Deus estabeleceu como culto. E o que é profano? É tudo que não é do culto. Só. Profano não quer dizer que, sei lá, é um troço pecaminoso. Não. Significa que não está apto para estar no ambiente religioso. Então ele é lançado e profanado. Por quê? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te fora por terra, diante dos reis te pus, para que te contemple, ou seja, para que sirva de exemplo. É isso que Deus fez com ele. E pela multidão de suas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários, e eu fiz sair do meio de ti fogo, que te consumiu, e te reduzi a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplavam. Ou seja, está vendo? Eu estou acabando com você, rei Ciro. Ele é o Deus da cidade dele, ele não é só o rei, ele é o grande rei, ele é um astro, ele é uma estrela, e ele foi lançado. E olha só, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados em ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. Veio a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Sidom e profetiza contra ela. Então o que está acontecendo aqui? É o que nós vamos ver aqui nesse texto. Ou seja, essa grande autoridade, tá? Ela vai provocar a morte de muitos homens, e o fruto do que ela produz vai ser amargo, porque esse tipo de liderança, ela vai provocar fome, miséria e amargura. É isso que o texto está querendo dizer. O nome dessa estrela é Absinto. Por quê? Onde ela toca, tudo fica amargoso. E a terça parte da água se tornou, e muitos homens morreram por causa dessas águas, ou seja, do amargor. Porque esse grande líder, que é lançado sobre a terra, que vai dominar todas as coisas, e que posteriormente nós vamos conhecê-lo como quem? Diabo, enganador, falso profeta. É ele que vai tornar as coisas amargas. As grandes lideranças vão ser usadas para isso, os falsos profetas e uma série de outras coisas. Vamos lá. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e da lua e das estrelas. Vamos lá. Eita, isso aqui ficou mais difícil agora, né? O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Quais eram o sistema de orientação das pessoas nessa época? Sol, lua e estrela. Aqui só está querendo dizer que esses homens que foram afetados, eles vão estar desorientados. Irmãos, nós nunca vivemos uma época de pessoas tão desorientadas igual agora. Os homens têm tornado a vida dos outros amargosas. O trabalho tem sido árduo, literalmente as águas têm sido mortas, as pessoas têm comido dessas coisas, têm morrido de doenças, bactérias, infecção de todo gênero. E o que? Essa estrela que foi lançada na terra, ela tem desorientado as pessoas. Lembra que eu falei para vocês do diabo agora? As grandes lideranças estão desorientando as pessoas. Nós nunca vivemos num período de tanta liberdade.
Liberdade econômica, liberdade sexual, liberdade de culto, liberdade de tudo, de tudo, de tudo. E nunca vimos uma era de pessoas tão depressivas, suicidas e desorientadas. É isso que o absinto produz. É o amargor dessa vida, as dificuldades, as lideranças que têm exercido esse tipo de coisa, e Deus está usando dessas pessoas. Para quê? Para promover juízo. Você vai ver que países extremamente desenvolvidos são os países que mais têm suicídios, com economia gigantesca, com dinheiro, com tudo, e essas pessoas morrem a cada dia desorientadas. E ele fala: para que a terça parte deles se escureça, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Mais uma vez é uma expressão de quê? Desorientação. O dia passa e essas pessoas não veem. Então, diante de tanto suicídio, contaminação da natureza, morte, julgamento, você pensa: meu Deus do céu, credo, não tem como piorar. Deixa eu dar uma notícia para vocês. O verso 13 está aí para provar que pode ser pior. Eu creio que nós estamos vivendo essa parte, tá? Desorientação, destruição da natureza, liderança se levantando. Eu acho que nós estamos nessa fase aqui. Nós estamos aqui aproximadamente aqui no quarto selo, na quarta trombeta, tá? Eu acho que nós estamos mais ou menos por aqui, até a quarta. Eu creio, tá, irmãos? Essa aí, eu não estou dando uma resposta, mas é o que eu estou crendo, tá bom? Mas olha só, o 13 diz o que então? O verso 13: então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Oi? É, o verso 13, capítulo 8, verso 13. Então ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai. Presta bem atenção, os 3 ais estão bem claros. Tem um ai, tem outro ai e tem outro ai. E o que ele fala? O que? Ai dos que moram na terra. Em outras palavras, ai daqueles que estão vivos. Porque ora, seria bem melhor se ele não estivesse por aqui. Vocês estão percebendo o juízo? Olha isso. E o Senhor está aí, pronto para lançar o ai dele. E ele fala: por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. Misericórdia. Enfim, ou seja, não bastasse tudo isso que eu disse para vocês, o que vai acontecer? O caldo vai entornar. Era melhor que nós já tivéssemos partido dessa para de lá e nós estivéssemos com o Senhor, vendo tudo isso acontecendo lá do trono. Mas já que não, vai sobrar para todo mundo, para santo, para ímpio, para tudo que vocês podem imaginar. Irmão, se tem uma coisa que o Senhor deixa bem claro para todos nós, é que o cristianismo não é algo fácil. Eu queria dar uma advertência. Quantas horas? Eu não estou sendo horas. Oi? Falta quanto? 10. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro para os irmãos: não há facilidades no Evangelho. Eu sei que tem muitos pastores que domingo após domingo vêm com suas mensagens de que você vai vencer, busque, corra atrás dos seus objetivos, compre sua casa, compre seu carro, faça isso, faça aquilo, você é o
queridinho de Jeová, Deus é contigo e tal, essa série de coisas. Deixa eu te avisar, essas pessoas estão enganando vocês, porque não é isso. A mensagem que nós temos, que é muito clara, é que o Senhor vai vir com julgar, com juízo. É certo que para nós vai ter uma quebrada de galho aí, tá? Eu posso ser bem claro para vocês. Por quê? Porque Deus vai abreviar isso para nós. Ele deixou bem claro isso. Ele falou assim, porque vai chegar um tempo que a perseguição vai ser tão ferrenha que eu vou ter que abreviar. Por quê? Porque se fosse possível, até os eleitos iam desviar. Eu achei que eu era o centro de Jesus. Não, você não é o centro de Jesus. Você não é. Assim como nenhum de nós é o centro. O centro de Jesus é a vontade do Pai. Então a mensagem que nós temos que ter de consolo é que, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio ao luto, à tristeza, à perda, à saúde ruim, ou os relacionamentos quebrados, uma sociedade que não nos aceita, nós temos um Deus que nos aceita, e Ele está conosco nesse momento, e que de alguma forma nós não sabemos qual ou como, Ele consegue nos proteger e nos guardar no meio dessa tribulação. Como? Não sabemos, mas Ele faz isso. É mais ou menos aquela história de Jó. Todo mundo plantava em volta de Jó, nada dava certo, mas era só a cerca de Jó passar, o capim de Jó era verde. Os bichos dele davam cria em dupla. Era um negócio assim, mas se você atravessasse a cerca, o mato estava seco. E os bichos davam no máximo uma cria, quando não perdia. O que eu estou querendo dizer? Irmãos, essa é uma mensagem de consolo. Deus nos guarda mesmo em meio à tribulação. Pastor, a economia está indo embora, e agora o que eu faço? Nada, confia no Senhor. Por quê? Porque Ele vai te guardar. Senhor, eu preciso cumprir minhas obrigações. Não se preocupa, Deus vai criar a situação. Por quê? Porque Ele protege os céus, Ele guarda os céus. E mesmo quando a tragédia vier à nossa porta e as coisas não saírem da forma como devem ser, nós ainda glorificaremos o nome do Senhor, nós ainda encontraremos conforto nele, nós ainda nos ajoelharemos diante dele e declararemos com a nossa boca: Tu és o nosso consolo, Tu és o nosso Deus, socorro bem presente na hora das angústias. Não há Deus como o Senhor. Esse é o coração nosso, voltado para o próprio Deus, porque quando tudo desmoronar, nós ainda temos uma fortaleza, e essa fortaleza chama-se Jesus Cristo, nosso fiel e Salvador. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nos colocamos. Pai, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por falar conosco, usar da Sua instrumentalidade, usar do Teu amor e da Tua misericórdia para com o Teu povo. Muito obrigado por nos guardar. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor eleger o Teu povo, abreviar os tempos de dificuldade, mas acima de tudo, muito obrigado por criar um vínculo amoroso conosco e de forma extraordinária enviar o Teu Filho para morrer em nosso lugar, para assim conduzir-nos, Senhor Jesus, a Sua salvação, que mesmo diante das dificuldades, ela nunca ofuscará o brilho do relacionamento e da adoção que Tu fizeste em nosso nome. Pai, muito obrigado por nos chamar de filhos. Nós tranquilamente poderíamos servi-lo somente como servo, mas o Senhor ainda nos chama de filho. Pai, muito obrigado pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelos filhos espirituais que Tu me deste, Pai. Muito obrigado pelas igrejas reformadas do Brasil. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todos aqueles que se colocam de forma verdadeira para pregar o Teu Evangelho.
Muito obrigado, Senhor Jesus, por aqueles que estão vindo. Muito obrigado por aqueles que virão, Senhor. E muito obrigado por aqueles que já estão abrigados debaixo das tuas asas. Pai, continue nos abençoando, dando-nos uma semana cheia da tua graça e da tua misericórdia. E sempre, a cada dia, nos conduzindo a Ti, que é o melhor caminho e o melhor socorro. Tudo isso nós pedimos e agradecemos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Está encerrado o culto de ensino desta noite.